sou a Rosa Bressano, canal Livro das Profissões, direto de São José do Rio Preto. E hoje o nosso convidado é o Lucas Trovó. O Lucas é social media. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Rosa. E Lucas, você comentou algo a mais que te posiciona, que te diferencia dentro do social media. Explica um pouco melhor dessa profissão. Sim, eu trabalho como social media, mas eu sou focado muito no desenvolvimento de imagem pessoal no digital, que é um pouco diferente da tratativa convencional de outros social media. Eu trabalho mais essa área com as pessoas que estão comigo. Que bacana. E você está com 27 anos, né? 27 anos. E 7 anos na área. 7 anos na área. Bacana. E como foi o seu início, Lucas? No início, eu comecei a trabalhar numa escola técnica. Era uma escola que vendia cursos técnicos. E lá eu fazia muito mais a parte gráfica mesmo. Não fazia mais outras coisas como eu faço hoje, né? E aí, nessa escola foi que eu comecei a perceber que era uma profissão que eu me daria bem. Eu percebi que a desenvoltura era muito boa. E foi uma área que me recebeu muito bem também. Aí, a partir dessa escola, foi que eu comecei a trabalhar as outras partes com os meus clientes particulares desde cedo. E tô aí nessa jornada desde então. Você sempre intercalou, então, entre CLT e empreender? Isso, desde cedo. Desde cedo na minha cidade eu comecei com alguns clientes. Um dos meus primeiros clientes, inclusive, eu fazia permuta com eles, porque era bem no início, eu não tinha muita noção desse mercado, né? Eu demorei um pouco até para eu conseguir entender, para ter noção da dinâmica desse mercado. Então, no início era bem mais permuta do que receber mesmo pelo trabalho, ter dinheiro, um ganho, um dinheiro isso, mesmo. uma renda com isso. Demorou um pouco, mas foi... Chegou. E como que era nesse início que você fazia permuta? O que você considera que foi o seu diferencial para conseguir? Porque eu tô te perguntando isso, Lucas, porque muita gente acha que é só falar eu faço, né? É só se apresentar para o mercado e vai dar tudo certo, vai conseguir, vai ter dinheiro, vai conseguir muitos clientes. E você trouxe um ponto importante, né? No começo Sim. teve que fazer permuta, no começo precisou se dividir. Então, o que você considera que foi o seu ponto-chave para ultrapassar essa barreira, para permanecer nesses 7 anos no mercado? As pessoas têm um conceito errado de achar que fazer marketing é fazer um quadrado colorido, né? E não é. Não é pintar um quadro. Fazer marketing, você precisa entender sobre o seu cliente, e mais do que isso, você precisa entender o cliente do seu cliente. Então, nesse início, quando eu comecei, que eu ainda estava tateando o mercado, eu precisei sim entender sobre o que eu teria que fazer, porque até então eu não entendia. Foi muito amador o meu início, entendeu? Mas o contato que eu sempre desenvolvi com os meus clientes sempre fez com que essa função ela fosse fácil para mim, né? Não sei se para os outros, mas fácil para mim. Então, eu quis continuar no marketing mais pela dinâmica que eu tinha com a minha clientela do que pela função em si mesmo, sabe? Eu não quis ficar no marketing porque eu usava a minha criatividade. É claro que é um campo que a gente usa muito, né? A gente explora muito a criatividade. Mas a relação que eu construí com os meus clientes desde cedo fez com que eu quisesse continuar com isso. Então, eu quero continuar com isso. Eu não quero trabalhar com alguma outra coisa. E desde então, eu continuei nessa parte aí. Então, essa relação que eu construí, a comunicação sólida que eu sempre tive com todos eles, e clara, né? Sempre muito clara, me ajudou a não. É isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. O relacionamento. Foi o ponto-chave para você. O ponto-chave para mim. O jogo de cintura também, né? Porque a gente precisa muito do jogo de cintura, mas eu acho que quando você constrói essa relação com o seu cliente, quando você faz ele entender que o que você faz é necessário para ele também, não é? Porque o marketing é uma via de mão dupla. É eu e ele o tempo todo, é eu e o meu cliente. Então, essa relação sólida me fez continuar nesse mercado e sempre ter essa sede por querer estar próximo desse cliente. Que legal. E você comentou algo interessante enquanto a gente conversava nos bastidores ainda, Lucas, sobre a pessoa que você quer que goste da sua arte não é primeiro o seu cliente, né? Exatamente. Conta um pouco melhor de como você chegou nessa maturidade de mercado. No início,
quando eu comecei, claro, né, eu tinha muito essa dinâmica do que é convencional, em alguns lugares ainda até hoje, que, é claro, você envia a arte para o seu cliente, ele vai fazer as anotações dele, as indicações, as alterações, caso tenha, Sim, o famoso aumenta logo, enfim. sim. E querendo ou não, isso gera um desgaste muito grande mesmo para o profissional. E dependendo como essa dinâmica acontece, o desgaste ele vem para o profissional e para quem contratou o serviço dele. E depois de muito tempo, eu comecei a focar muito mais no marketing psicológico, né? Que é aquele marketing que você passa a observar comportamentos e através de comportamentos é que você vai construindo essa comunicação. E quando eu digo isso, não é só mais em arte, não. Isso é da arte, isso é na legenda, enfim, o tom de voz que você vai construir. E quando eu percebi isso, que as pessoas consomem um tipo de produto de uma determinada forma, eu fui replicando isso no meu trabalho. E replicar isso no meu trabalho muitas vezes batia de frente com o que o cliente queria. Só que muitas vezes nem mesmo o cliente sabe o que ele quer. É É verdade. claro que nós, como profissional, a gente vai orientando ele, mas algumas crenças dele também é muito difícil dele soltar. Sim. Então, eu fui percebendo isso que dava para eu fazer de uma maneira que eu focasse no cliente do meu cliente. O que o cliente do meu cliente quer ver? O que ele quer consumir? Que é quando eu cheguei Sim. nesse conceito de que a última pessoa que eu foco em gostar da arte é o meu cliente. Eu quero que o cliente dele goste. E uma vez eu conversei sobre isso. É, já, é, o cliente, ele chamou a minha atenção, ele recebeu isso com um susto, Imagino. mas com o tempo ele foi entendendo o que eu quis dizer. É claro que eu preciso encontrar uma harmonia no que ele quer. Eu preciso encontrar uma harmonia Sim. no que ele gosta também. Mas o meu foco principal é que o seguidor dele goste, é que o potencial cliente dele goste. Porque se ele gostar da arte, ele não vai comprar o produto dele. Quem vai comprar o produto dele é o seguidor dele, é o cliente dele, é o potencial seguidor dele. Foi quando eu Legal. cheguei nesse conceito de que quem precisa gostar da arte, quem tem que consumir, é o cliente do meu cliente. Legal, é muito interessante você falar sobre isso, porque é um confronto, né. E a gente Muito. vê muitos profissionais hoje, eu também sou da mesma área, né, migrei um pouco, muito, na verdade não foi só um pouco não, mas vim da mesma área, conheço essa dinâmica e é interessante ver esse confronto, Uhum. porque muitas coisas que a gente vê no mercado é exatamente o oposto, né. Sim. É profissional que até aceita ganhar pouco, até desvaloriza o seu próprio trabalho para agradar o cliente, para agradar, com medo de perder o cliente, né, com medo Exatamente. de perder aquele contrato, ele acaba se desvalorizando, acaba não se impondo. Então Exatamente. isso eu do meu ponto de vista, eu vejo que é até um diferencial seu, ter a coragem de fazer esse confronto e educar o seu cliente, né, Sim, Lucas? Mostrar para ele a importância de que ele tá ali para vender. exatamente. Ele não tá ali só para fazer uma arte bonita, ele tem que vender no Sim, final. sim. Eu falo que para eu chegar a essa comunicação com o meu cliente, eu nunca precisei erguer a voz para ele. Eu nunca precisei, impor algo para ele. Eu sempre coloquei para ele as situações. Então, Sim, por exemplo, quando chegava alguma solicitação que não condizia com o que deveria ser trabalhado, ok, vamos fazer, só que pode acontecer assim, assim, assim. Então, muitas das vezes, não é impondo que você também consegue chegar nesse é, nível de confiança com o seu cliente, a ponto de você enviar para ele algo e ele receber aquilo como o correto. É ele confiar que você está fazendo para ele o que precisa ser feito. sim. Então, é o que eu comentei. Muitas vezes eu faço, mas eu também não faço aquilo que é o que eu queria. Nem eu, que Nem estou você e aqui nem o atrás cliente, dos né? bastidores, e nem o meu cliente é o meu foco. O meu foco é o cliente dele, o que ele vai gostar. Então, quando você expõe isso para ele, quando você explica isso para ele, é claro que embasado, sempre precisei chegar com embasamento para explicar isso para o meu cliente, para Sim. não parecer que fosse algo da minha cabeça ou algo que Sim, eu para não parecer quisesse. arrogância, né? Exatamente, exatamente. Então, você tem que mostrar para ele que, de acordo com o que ele quer, existe uma maneira daquilo ser trabalhado, uma maneira estratégica daquilo ser trabalhado. Sim, muito interessante. E uma coisa que eu achei que eu também acho admiro em você, né, e acho interessante, é que você também fala do lado físico. É, Você não fica só o seu marketing, né, o marketing digital, o seu lado social media não é só olhar para o digital. exato. Você tem as 2
frentes? Eu tenho as duas frentes. Eu tô fazendo acompanhamento, inclusive, com uma pessoa em que a gente tá fazendo uma assessoria de imagem com ela e focado no físico, mas também com o braço no digital. Tanto que esses dias eu estava no meu Instagram, eu vi um patrocinado dela e eu tirei um print e falei, olha, não é assim que a gente fez, né? Não é assim que a gente viu. Mas isso também acontece quando há uma troca de pessoas que vai fazer a gestão do perfil dela. Ela faz comigo só a gestão de imagem, o perfil dela não sou eu quem faço. E recentemente houve uma troca de equipe. Então, quando você trabalha com isso, quando você trabalha com imagem pessoal com alguém, é você fazer com que isso seja entendido por todas as pessoas que vai trabalhar com aquela pessoa. Então, se o profissional ele está fazendo imagem profissional, ele está focando em mudar a sua imagem, trabalhar a comunicação, isso tem que ser muito bem esclarecido para todas as pessoas. Então, se eu vou fazer um ensaio fotográfico, o fotógrafo ele tem que entender a comunicação que eu quero passar. Ele tem que entender qual é a essência que ele tem que captar. Então, eu vou trabalhar com o designer tem que entender que lá na arte, a hora que ele for montar a minha arte, ele tem que montar essa arte para que ela seja um complemento da minha comunicação. Ela não pode tomar a frente da minha comunicação, ela não pode ficar atrás da minha comunicação, ela tem que ser um complemento da minha comunicação. E quando eu digo isso, é tudo. É elemento, é fonte, são cores. É quando você pega a identidade da pessoa e você coloca essa identidade em todos os meios de comunicação em que ela vai atuar, em que ela vai falar, em que ela vai comunicar. Eu falo que comunicação é isso, é você fazer com que as pessoas entendam. Eu não posso simplesmente falar. Eu tenho que comunicar. Quando eu falo, eu não tenho certeza se outra pessoa ouviu. Agora, quando a comunicação acontece, sim. Se a comunicação acontece porque eu entendi, a pessoa entendeu, e todos os envolvidos, eles entenderam o que precisa ser feito. Perfeito, perfeito. Eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, porque parte do meu trabalho hoje é trabalhar a identidade da pessoa. Eu falo que o negócio, a marca, é uma extensão de quem ela é, né? Exatamente. Então, muito, assim, eu fico muito feliz de ouvir você trazer esse diferencial também, porque realmente as pessoas, a maioria chega falando, olha um concorrente e fala, eu quero assim. Exatamente. Esse acho que é o mais comum na nossa área, né, Lucas? Já tive essa fase. Hoje quase não tenho, pra ser bem sincero. Quase não tenho. Porque todas as vezes que algo chegou pra mim, olha, fulano fez tal coisa, eu gostaria de fazer igual. Essa minha percepção, ela vem desde o marketing de influência. Muitas pessoas têm essa visão de que o marketing de influência é assim, assado. Ele é muito bom. Ele é bom mesmo, ele movimenta. Desde que os seguidores daquele influenciador que você vai chamar também possam consumir o seu produto. Sim. Que é o que muitas vezes não presta atenção. Não é só ter o número, não é só número. Então você pega aí uma pessoa que tem 100 mil seguidores, só que você vai pagar para ela um valor X, ou a permuta vai gerar algum custo, em que os seguidores dela de 100 mil, 3 consomem. Mas 3, tá, ok, mas é pouco. Né? Dependendo do produto que você está querendo vender, 3 é pouco para uma pessoa que tem 100 mil. Então, o marketing de influência, e quando alguém chega para mim com um vídeo de alguém também, é a mesma coisa. Olha, legal o vídeo, realmente está muito bom, mas os seus seguidores têm o mesmo perfil do seguidor dela? Os seus seguidores consomem o mesmo tipo de conteúdo que os seguidores dela? Sim. Essa foto de capa dela, se você colocar na sua, vai chamar a atenção dos seus seguidores? Porque chamou a atenção dos dela. Então é quando as pessoas elas acham legal, mas não serve para ela. Exatamente. E é o que nós que estamos nessa área, a gente tem que fazer. Uma coisa que eu sempre falei, e eu sempre entendi, e eu trago comigo até hoje nós como profissionais, seja profissional liberal ou até agência, a gente tem o dever de orientar nossos clientes. Concordo. São nossos clientes, são pessoas que confiam em nós. Se a gente não for aquilo que ele precisa, porque tudo bem, ele precisa de alguém que faça arte, ok. Mas ele precisa também de alguém que oriente. A arte, ela é eu falo que uma arte pronta é uma receita de bolo. Uma receita de bolo você entende que você não pode colocar certos ingredientes antes de outros, por exemplo, porque lá o resultado vai ser diferente. A arte é exatamente isso. Ela não vem pronta, ela foi pensada.
Então você tem que orientar o seu cliente sobre isso. Por que você fez desse jeito? Ou por que precisa ser desse jeito? Porque você identificou essa necessidade dentro do perfil dele. E aí é quando a gente também entra um pouco naquela parte do não querer falar, porque ele vai ficar chateado. É melhor que o cliente fique chateado comigo por fazer o certo do que ele ficar aborrecido por eu errar com ele. É verdade. Isso eu penso e faço todos os dias na minha vida. É verdade, eu concordo totalmente com você. E isso para mim também foi muito importante entender isso. Todo mundo, né? Eu não fui diferente, você também não. A gente começa com os nossos erros. Sim. A gente também passou pelas nossas falhas, né? Pelos nossos momentos de, né? Como você fez permuta, eu também já cobrei muito barato pelo meu serviço. Sim. Mas entender que a nossa função é exatamente isso que você falou, né? De educar o cliente, de mostrar para ele. E quando eu entendi que falar a verdade antes dele ver o resultado ruim faria diferença no nosso relacionamento em primeiro lugar. Sim. E depois no resultado que a gente vai encontrar junto, para mim fez uma mudança muito grande na carreira. Tanto que hoje eu desenvolvi a minha metodologia, né, que eu começo na identidade, para só depois falar de posicionamento, só depois marketing, vendas. Que é muito... Eles chegam achando que é só o marketing. Né? Eles chegam achando que é só um pedacinho. Sim. Então a gente tem que... É parte do nosso lado profissional mostrar para ele o todo, o conjunto. Exato. Que é, como eu já falei, o negócio é a extensão de quem ele é. O posicionamento vem antes de marketing e depois tem o processo de vendas. Isso. Que foi algo que a gente conversou também um pouquinho nos bastidores, né, Lucas? Eu já passei por isso, você comentou que já passou também, da gente fazer a nossa parte bem feita. E quando chega lá na ponta, lá dentro da empresa do cliente... O processo de vendas não acontece. Exatamente. Então, isso acaba trazendo uma visão errada para nós, né? Sim. Eu tenho Chega um ponto da minha assessoria que eu converso com a equipe da pessoa. Isso precisa acontecer. Porque, independente, você pode ter uma equipe ou você pode só ter uma secretária. A equipe ou a secretária tem que também falar a sua língua. Porque são pessoas que estão ali para te representar. No caso da secretária, por exemplo, mais ainda. Porque ela é o primeiro contato. Né? Então, o meu primeiro bom dia vai ser o dela. O primeiro sorriso vai ser o dela. Né? O primeiro sinta-se à vontade vai ser o dela. A recepção é ela. Então, essa recepção precisa refletir esse profissional que está lá atrás aguardando a entrada dela. A gente não pode correr o risco, como eu disse, né, do tráfego. A gente faz aquele tráfego, a gente faz aquela arte bonita, a gente constrói uma comunicação sólida. Só que aí a pessoa se encanta, né? Ela se encanta com isso tudo, só que chega lá na hora não é isso. Muitas vezes ela não chega nem no físico, ela não chega nem no lugar, até no WhatsApp. Ela bate lá no WhatsApp e, a comunicação tá sendo diferente do que eu vi. Sim. E aí é quando eu desanimo. Então não é bem assim. É quando você precisa, no meu caso, nessa minha consultoria, eu passo isso para todas as pessoas que de alguma forma estão inseridas nesse negócio, dessa pessoa que está fazendo essa assessoria comigo. Então você constrói comunicação com essas pessoas também. Você constrói condutas com essas pessoas. O que o profissional que está investindo em imagem pessoal, como ele gosta, como ele faria. Eu preciso refletir isso em todo o time. E muitas vezes, para ser bem sincero, nem o próprio profissional sabe como ele deve fazer. A maioria, né, Lucas? Não sabe. Às vezes, esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, nós estávamos falando de tráfego pago para uma outra pessoa, e assim, eu tive a chance de conhecer essa pessoa pessoalmente. E assim, não é uma pessoa agradável. Ela não é. Entendi. E infelizmente o trabalho dela também fica comprometido pela postura dela, entendeu? Entendi. Então, muitas vezes... Ela como pessoa mesmo. Isso. Ela não carrega a energia que ela precisaria para atrair alguém. E tem muitas vezes que produtos e serviços bons estão inseridos em embalagens ruins. E é uma pena, porque... Se ele é bom, ele deveria ter destaque, ele deveria ser desejo pelas pessoas, né? Sim. Ele deveria ser desejado e não é. E por que ele não é? Porque ele está inserido em uma embalagem ruim. Embalagem ruim não vende produto bom. Verdade. Infelizmente, né? A embalagem boa
vende produto ruim, mas a embalagem ruim não vende um produto bom. Infelizmente. Infelizmente. É verdade. E você comentou algo interessante, né, que eu gostaria até de trazer como uma reflexão, uma educação aqui para o público. Você falou sobre a questão de ser social media e de ser de gestão. Isso. Você faz as duas coisas. Explica um pouquinho qual que é a diferença entre as duas coisas. O social media estratégico ou social media gestor? Quando você trabalha só com social media, assim, social media convencional, né, que é a porta de entrada para essa área, você elabora as estratégias, você elabora como deve ser feita essa comunicação. Dependendo da pessoa, ela também já vai partir para o design, vai fazer a copy, enfim, que é o convencional de todos. Quando você vai fazer essa parte do social media, que ele é mais gestor, que ele é pensado para desenvolver o profissional mesmo dentro daquele digital, desenvolver a imagem dele, construir, você passa a fazer primeiro outros processos que o social media convencional ele não faz. O que é esse processo? É você ouvir. Eu acredito que hoje o mercado ele tá escasso de profissionais que ouvem. As pessoas não param para ouvir. Hoje, um social media, ele entra em contato com o cliente dele, manda arte, manda legenda, se tem alteração ele faz, se não tem o cliente aprova, ele posta e pronto. Ele só vai falar com esse cliente de novo no outro dia ou quando for o próximo post. Então, eu trabalho diferente por conta disso. Eu não gosto dessa relação robótica. Eu não valorizo isso. Isso, para mim, ele não fideliza. O meu cliente, ele não é meu. A impressão que eu tenho é que quando você age dessa maneira, qualquer pessoa pode levar o seu cliente de você. É verdade. Então, eu trabalho totalmente diferente. Não gosto dessa comunicação em que oi, bom dia, ok, aprovado, não aprovado. Isso pra mim não vale, isso pra mim não vende, não conecta e, claro, isso pra mim não é quem eu sou. Verdade, você tá me fazendo refletir. Porque eu compartilho dessa ideia, eu também sou assim. E eu tô lembrando até de alguns casos. No meu caso, eu tive clientes que já me ligaram para falar sobre problema no casamento. Sim. Eu tive clientes que ano passado eu fiquei doente, por exemplo, passei 4 dias internada. O cliente ligou para orar comigo no hospital. Sim. Então, isso que você tá falando, acho que é essa riqueza do que a gente constrói no relacionamento, né? Sim. Porque é um relacionamento. Como que você vai passar? A gente passa às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos com o cliente. Como que você passa tanto tempo com uma pessoa só dando bom dia e mandando aprovação de arte? Exatamente. É estranho você falar que você presta serviço para alguém há 3, 4 anos e você não conhece nada da vida da pessoa. Isso é muito superficial e literalmente é superficial. Não que eu deva saber da vida da pessoa, mas é gostoso quando você recebe uma mensagem: olha, eu consegui tal coisa. Um cliente seu vem contar uma conquista. Conquista essa que muitas vezes você fez parte, você ajudou ele a conquistar isso, você esteve com ele e você sabe a importância dessa conquista para ele. Quando você para ouvir o seu cliente e você entende os sonhos, os desejos, você, querendo ou não, vai caminhar para que isso aconteça. Principalmente se esse sonho for algo da área profissional. Sim. Eu tive um cliente meu que a vontade dele era não mais atender dentro de um plano. Ele é médico, ele não queria. Graças a Deus ele conseguiu. Nós fomos construindo essa comunicação, exatamente, para que ele saísse do plano. E ele atende hoje particular. Então é uma conquista dele. E querendo ou não, minha também. Sim. Isso é muito bom. Só que se eu não construo isso com ele, a hora que ele conquista, ele não vem me contar. É verdade. E por quê? Porque ele não sentiu que eu estava com ele. Porque é o que eu falo. Ah, mas claro que ele sentiu. Você é o social media dele. E eu expliquei aqui hoje para vocês. Se eu sou o social media, fazer posts e trazer resultados é o que eu tenho que fazer. É o escopo do trabalho, Exatamente. Né? Não é o que eu proporciono. O que eu proporcionei para ele? Liberdade. O que eu proporcionei para ele? Um alcance maior de uma clientela, né? Um aumento na carteira de pacientes, conseguir atender pacientes de um público diferente do que ele atendia. E você melhora também, indo até um pouco além, Lucas. Você
depois você pode concluir, mas Sim. você melhora também a vida da pessoa. Porque Exatamente, se qualidade de você vida. proporciona tudo isso, você pode estar proporcionando para ele também mais tempo com a família, Exato, aí menos exatamente. estresse que ele tá levando para a esposa em casa. Exatamente. É muito grande o que a gente leva, né? Isso. Tendo essa consciência de trabalho. Exatamente. E ele só tem essa consciência se eu tiver essa relação com ele. Se não, eu fui um dos robôs que ajudou ele, né? E isso para mim não vale. Eu também concordo. E você comentou agora sobre o robô. Você tinha falado uma frase interessante Exatamente. antes. Qual foi a frase? Se você não quer ser substituído por um robô, não haja como um. Perfeito. Perfeito, Lucas. Muito bom. Lucas, e nesses 7 anos, né? Você contou um pouquinho ali do início, dos desafios do início. Mas o que você considera que foi o seu principal desafio? Que ela marcou a sua jornada e você superou? O meu principal desafio, olha só. Meu principal desafio foi realmente ter essa relação com o cliente. Olha. Porque antes de eu trabalhar com marketing, eu trabalhava numa indústria e eu não lidava com ninguém, né? E para mim era o emprego perfeito. Era eu e meu computador o dia todo. Sim. Então eu queria manter isso. Por um bom tempo, eu e o meu computador era o suficiente para mim. Eu não queria ter contato. Eu não queria ter esse contato. Mas quando eu saí dessa indústria e vim para o marketing, é um choque de realidade. Porque lá na indústria eu não era da área do marketing, eu não tinha nenhuma relação com isso. Então, ok, estava tudo bem, eu e meu computador. Quando eu comecei dentro do marketing e tentei manter isso, que no início eu queria, não. Você queria manter a distância. Exatamente. Não quero ter contato com ninguém, não. Acho, não dá. Quando eu fui fazendo essa mudança, foi muito difícil para mim. Porque não que eu era muito tímido, mas eu não tinha essa comunicação, né? Essa dinâmica de conversar. Não, eu não tinha. Se for de ver, no início eu fui esse cara que era o Bom Dia, post de hoje publicado. Eu fui assim. Sim. Mas porque eu não tinha, eu não via como melhorar isso, né? Mas quando eu comecei a perceber essa necessidade das pessoas falarem, foi a minha virada de chave. Porque aí eu percebi que ou eu ouvia elas, ou elas iam falar de coisas que somariam no meu trabalho para outras pessoas. Porque o que soma no meu trabalho? É ouvir tudo sobre você. Isso me ajuda muito a direcionar até a maneira com que a gente vai fazer. Como que a gente vai estruturar o seu perfil e a sua imagem. Então, quando eu não ouvia isso, eu era só mais um fazedor de post. Foi quando eu percebi essa necessidade de, não, eu tenho que ouvir, eu vou ouvir. E é estranho. Eu comecei a fazer isso, sabe de que maneira? Eu andava sempre fechado, né, na rua, não conversava com ninguém. Eu comecei a dar bom dia. Que legal. Eu comecei a andar na rua, às vezes eu ia buscar alguma coisa, eu dava bom dia aos meus vizinhos. É muito estranho. E isso me ajudou muito, muito. Parece uma ação tão comum, mas não é. Mas não é. Não é. Não é você receber de volta o bom dia de alguém, é claro, pelo menos comigo sempre foi assim, eu nunca dei bom dia. É bom dia, é você desejar bom dia pra pessoa, não é fazer por fazer. Alguém te perguntar tudo bem, ele pergunta naquele automático, né? Exatamente. Já virou tão automático, a gente manda mensagem no WhatsApp, oi, tá tudo bem? Você não pergunta querendo saber realmente se tá tudo bem. É só pra ter uma porta de entrada. E muitas vezes, pode reparar, a gente não responde. Sim. Já reparou? Já. A gente não responde. Porque a gente já tá tudo se acostumando tal. que a pessoa não quer de verdade saber se eu tô bem. Às vezes a gente fala tudo bem e a pessoa tudo bem. Usou essa mesma pergunta, ninguém se respondeu. Então eu comecei a dar esses bons dias como quem quisesse realmente dar esses bons dias. Desejar. E o retorno desses bons dias me fazia muito bem. O bairro onde eu morava era um bairro de pessoas idosas. Então, são pessoas que esperam também essa atitude da gente. Essas pessoas esperam essa atitude da gente, exatamente. Então, o bom dia deles de volta para mim me fez perceber que se eu me comunicasse bem, eu também teria o retorno dessa comunicação. Foi quando eu comecei a realmente falar e ouvir. Falar e ouvir. Essa via de mão dupla que a gente constrói na comunicação.
Legal. Eu sou o oposto de você nisso, Lucas. Não parece, Eu Rosa. sou o oposto. Quando eu era da balada, hoje eu não sou mais de balada, mas quando eu fui na minha adolescência, que eu ia pra balada, as minhas amigas falavam, Rosa, você vai sozinha e volta com 5 amigas de infância. Eu também Porque eu era fazia assim. amiga na fila do banheiro, eu ia Sim. eu não tinha problema em sair sozinha, porque eu sabia que lá eu ia encontrar alguém, ia me comunicar, ia ficar tudo certo. Não, mas é isso. Mas você sabe que para esse tipo de conversa, de troca, de comunicação mesmo, eu nunca tive problema. Essa conversa que era no superficial, pra mim era tranquilo ter. O que eu não conseguia era aprofundar. Criar relacionamento. Exatamente. Eu tinha medo. Entendi. Eu tinha muito medo, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu não demonstrava também muita coisa. Então, eu entendia que se eu demonstrasse muito pro cliente, eu perderia credibilidade. Olha só. Olha. E totalmente o Que contrário. na verdade foi é a o que gerou humanidade, credibilidade. né? Exatamente. Você se permitir ser humano Exatamente. mesmo. E depois ser fraco de muito... não é mostrar fraqueza, mostrar vulnerabilidade, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é humano. Exatamente. E depois de um bom tempo, quando eu passei a ter essa percepção, eu lembro que numa conversa com um amigo meu eu também citei uma coisa. Não há nada de errado no ser humano exercer a humanidade. Perfeito. Só que isso eu fui perceber muito tempo depois, né? Mas antes disso, não. Pra mim era ser vulnerável, perder credibilidade. Quando, na verdade, quando eu comecei a fazer isso, foi o que me deu credibilidade com o meu cliente. Ele sentiu confiança em mim. Ele tinha certeza da pessoa que ele conversava pelo WhatsApp. Sim, eles passaram a perceber o humano que tinha do outro lado, né? Não só, como você comentou, da máquina, do robô. Eles tirou deles também a percepção, né? De se que era só um robô. Sim. E teve um cliente meu, ele é o meu cliente mais antigo, inclusive, que até hoje ele é um pouquinho sistemático. Muito sistemático, assim. E ele foi uma das pessoas que me fez investir na fotografia. Ir atrás de ser fotógrafo também, ir atrás de captar vídeos também. Por quê? Porque ele não confiava em ninguém para ir até ele fazer foto. E aí um dia eu falei assim, olha, se eu me oferecer, você faz? Não, você eu faço. Tanto que esses dias eu fiz captação com ele. E é assim até hoje. Ele confiou uma vez só em uma pessoa, porque eu realmente insisti muito, e ele não gostou. E aí foi um pouco complicado, porque aí você mandou a pessoa lá, a pessoa captou, você não pode usar o que a pessoa fez. Praticamente tive que eu de novo fazer essa captação. Então, quando eu comecei a ser mais humano, por assim dizer, os meus clientes confiaram muito mais em mim. Que legal. Com isso te indica, né? Mais também, fala melhor sobre você, sobre o seu trabalho. Sim. Não é mais sobre o seu trabalho, mas é sobre o Lucas. Exatamente. Né? Sobre a pessoa do Lucas. Exatamente. Isso quebra resistência, né? Esses dias atrás, uma pessoa pediu indicação de mulher. A pessoa não tinha, passou meu número. Não, mas eu queria mulher. Não, mas vai que vai dar certo. Vai dar tudo certo. E graças a Deus deu certo. E a gente tá fazendo até hoje. Que bom, Lucas. Eu perguntei sobre desafio, né? Qual foi uma história? Tem alguma história que te marcou muito? Eu tenho uma história que me marcou muito, muito. Em 2019, 2020, eu entrei para trabalhar numa agência na minha cidade. E comecei a trabalhar. A gente estava desenrolando um trabalho muito bom, a agência era uma agência muito boa. Eu falava que era o emprego dos sonhos, porque você entrava na agência, era bomboniere para tudo quanto é lado, era chocolate para tudo quanto é lado, uma máquina de café que fazia café de todos os jeitos, chocolate. Se eu queria ir trabalhar no dia, eu iria, senão eu não iria. Enfim, eu tinha total liberdade para fazer o meu horário e a minha rotina de trabalho. Só que aí teve um momento em que o dono, ele se desentendeu com uma parte da equipe. E, no caso, eu fui o único que não estava nesse desentendimento. Ele me mandou mensagem, explicou o que estava acontecendo. Ele falou, você vai continuar comigo? Eu falei, claro, eu não briguei com ninguém, né? Eu vou continuar. Fui. Na segunda-feira, ele perguntou para mim tudo que eu precisava para montar um setor de marketing. E tudo que eu solicitei, ele foi e investiu. Inclusive pessoal. E aí, na época, eu coloquei um amigo meu
lá para ser o social media. E esse amigo meu trouxe 2 amigos dele, né, para ser fotógrafo e videomaker. E nós estruturamos ali. Tempos depois, a briga acalmou, todo mundo voltou e a gente começou a trabalhar todo mundo junto. Só que aí, em um determinado momento, a gente começou a perceber algumas coisas. Alguns atrasos, algumas justificativas um tanto duvidáveis, né? Uhum. Até que um dia eu falei assim, eu vou lançar algo aqui nesse grupo. E eu lancei uma coisa lá. E a hora que eu lancei, o dono teve uma reação que eu achei bem estranho. Mas tudo bem. Foi quando eu entrei em contato com uma advogada minha, né? Eu contei pra ela o que estava acontecendo, ela nos orientou e a gente saiu da agência. Uhum. Só que quando a gente saiu da agência, a gente tava um dia numa casa lá e eu falei pra eles assim, ó, é o seguinte, eu vou mandar um negócio no grupo, vocês confiam em mim? A gente confia em você. Eu vou mandar um negócio no grupo. Se fulano estiver dentro dessa falcatrua, ele vai ficar quieto. Se não, se ele for inocente também, ele vai vir falar com a gente. Dito e feito. Ele veio, explicou a situação. Nesse meio tempo, a gente descobriu uma série de crimes. Nossa. Uma série de crimes, assim. Estelionato, falsidade ideológica, muita coisa a gente descobriu. E por um momento, a gente se viu no meio de um cenário de série, porque a gente foi conversar com um cara da Polícia Federal, ele orientou a gente a fazer uma videochamada. E assim, simplesmente a gente não podia mais sair daquela casa. E eu fui naquela casa para visitar eles, porque o meu amigo que eu contratei, a mulher dele e esse casal, os 4 foram morar naquela casa porque eles eram daqui. Entendi. E eu me vi num momento em que eu me senti responsável por essas pessoas, porque eu tirei elas da vida delas para trabalhar numa agência. Tanto que antes da gente realmente sair, eu chamei o dono e falei assim, olha, se você tá sem verba para pagar todo mundo, paga eles. Eu moro com a minha mãe, eles moram numa casa que paga aluguel. Então paga eles e quando você puder, você me paga. Mas mesmo assim ele não pagou. E aí a gente ficou preso nessa casa sem poder sair. Por quê? Era mais fácil para a Polícia Federal monitorar a gente se a gente tivesse tudo dentro de uma casa. Enfim, durou pouco, mas foi alguns dias. E aí, beleza, foi um ano muito difícil. Porque a gente dependia daquilo ali. E eu tava sem trabalho, ainda ameaçado, né? Porque a gente não sabia do que ele era capaz. Ele tinha alguns contatos que era da barra pesada. Era uma galera, assim, muito difícil, assim, de ter que andar atento o tempo todo. Quando a gente pôde voltar para casa, a casa onde eu morava, tinha um trecho dela, assim, que não tinha teto, né? Eu não podia aparecer nesse trecho. Olha. Eu não podia aparecer nesse trecho. Ah, chegou carta. Eu não posso ir no portão buscar por conta dessa situação aí. Então foi um momento que foi um desafio porque muito você grande. Sendo monitorado. Exatamente. E aí como a gente não sabia do que ele era capaz, a gente também tinha que pensar que ele podia fazer qualquer coisa com a gente, né? Sim. E foi um momento em que eu me questionei se eu realmente queria continuar nessa área. Porque, querendo ou não, o marketing, trabalhar com marketing é uma área instável. Até por ele mesmo. O marketing de hoje não é o mesmo de amanhã. E não é o mesmo de ontem, né? Não. Então, é uma área muito instável. Tem uma rotatividade muito grande. Então, eu me questionei se eu queria continuar ou não. Mas só que aí, conforme a poeira foi abaixando, eu percebi que era mais medo. Eu tava com muito medo. Mas não aí... É menos, né? Pois é. A poeira foi abaixando, a gente foi resolvendo as situações. Estamos com esse processo aberto até hoje. Mas ficou tudo bem depois. Não, ficou tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Em teoria, em tese, Na teoria tá tudo bem. Aparentemente tá tudo bem. Mas foi um desafio muito grande para nós.
Até para eles, porque eles se viram no momento de ter que voltar para cá. Um deles voltou antes para Rio Preto, né? E ele deixou a casa sem móveis, enquanto o outro casal ficou lá. Então o outro casal não tinha como fazer comida, eles estavam sem dinheiro. Então todo dia eu chamava eles para ir em casa, para jantar lá em casa, porque de uma maneira ou outra eu me sentia responsável por tudo que aconteceu. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje tá todo mundo encaminhado. Tá todo mundo estruturado. A amizade tá muito mais forte do que antes. Mas foi um momento desafiador para todos nós. Para todos nós, ao ponto de todo mundo ali se questionar se realmente queria continuar nessa área. Eu imagino. Não é para menos o medo. Lucas, o papo tá muito bom. Ficaria... Dá uns 3 episódios no mínimo, Nossa, né? Pra gente contar tudo, certeza. compartilhar tudo. Mas a gente tá caminhando pro final. E quero parabenizar, assim, pela sua história. Obrigado. E foi muito bom te ouvir. Foi muito bom esse tempo com você. Tenho certeza que o público vai gostar de conhecer um pouquinho mais do outro lado do social media. Tomara. Lucas, e pra gente finalizar, eu queria te pedir para deixar uma mensagem, uma frase, algo que você queira passar para os novos profissionais que estão chegando na área do marketing, né? O novo profissional no geral. Sim. Eu acho que eu quero reforçar muito a frase que eu disse. Se você não quer ser substituído por um robô, não haja como um robô. Ouça o seu cliente, conheça o seu cliente, se aprofunde com o seu cliente, porque só assim você vai ser diferente na sua área. Nós já temos muito mais do mesmo. O que a gente precisa, e eu digo a gente porque eu também me sinto nesse meio, sentar com pessoas que pensem da mesma maneira, porque você senta com um profissional hoje, ele não entende essa dinâmica de ouvir e estar junto do cliente. É você fazer com o cliente e não pelo cliente. Então, é uma área ótima para você que tem essa vontade, é uma área ótima. Entre, se aprofunde, não seja superficial. E eu tenho certeza que se você agir dessa maneira, você vai ter grandes chances de obter um sucesso. Muito bom, muito bom. Eu adorei essa frase, vou me lembrar dela. Muito bom a mensagem, Lucas. E fica também o convite para voltar e a gente compartilhar mais. Com muito prazer. Compartilhar um pouco mais, porque eu tenho certeza que tem muito mais para você ensinar também. Sim. Nessa área, né? É um aprendizado muito grande. Muito. Lucas, muito bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço que vocês me deram aqui hoje. Imagina, seja sempre bem-vindo. Obrigado. E para você que chegou até aqui, até a próxima. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.